Live com convidada sobre organização financeira para realizar o seu desejo de viajar. Você quer viajar ao mundo? Como se organizar financeiramente para isso? Para isso eu vou trazer uma convidada aqui, que é a Patrícia. Ela trabalha com finanças, tanto pessoais como para empresas, como para empreendedores. E ela vai vir aqui para ajudar a gente, porque cada desejo que a gente tem, né, entre os 3 desejos mais importantes da sua vida, ele precisa de algo para se realizar. Quando é uma viagem, muitas vezes essa organização passa por uma organização financeira para isso acontecer. E aí nada melhor do que uma pessoa especialista nessa área para ajudar a gente, né? Eu conheci a Patrícia em um evento, a gente estava lá aprendendo como montar os nossos negócios digitais, e aí nesse evento tinha uma fila enorme que a gente ficava esperando, e tanto ela como eu, a gente gosta de chegar cedo, né? A gente gosta de chegar e aproveitar ao máximo, sentar lá na frente. E aí nisso a gente ficou um tempão na fila esperando. E assim a gente se conheceu e foi um papo super gostoso, super legal. E agora a gente continua, né? A gente continua com essa amizade, continua com essa conexão aqui. E aí foi muito legal ela ter aceitado vir aqui conversar com a gente sobre essa temática. O que você deseja realizar? Cada um de nós deseja realizar em áreas diferentes da vida, né? E a viagem é um dos desejos muito comuns. Eu, por exemplo, durante um bom tempo, um dos meus desejos era esse. Era fazer certas viagens bem específicas. Deixa eu ver aqui se a Paty... ela tá aqui. E aí, Paty, tudo bom? Tudo bem? Eu estou bem, tudo tranquilo, graças a Deus. Estou aqui fazendo os afazeres da vida. Está tudo bem, graças a Deus. Maravilha, deixa eu arrumar aqui para poder... Pronto. Então vamos lá, Paty. Eu estava fazendo uma introdução aqui, né? Porque nessa missão de ajudar as pessoas a realizar os 3 desejos mais importantes da vida em um ano. E aí algumas pessoas têm entre os seus 3 desejos principais fazer uma viagem. E às vezes esse bloqueio da realização tem a ver com essa organização financeira, né? Acaba se limitando por conta da questão financeira, né? Às vezes acha que não é possível porque não tem dinheiro. E às vezes esse dinheiro, por exemplo, uma vez eu fiz uma das viagens que eu fiz foi um retiro, né? Um retiro de yoga. Só que na verdade ele era um workshop de yoga, não era bem um retiro. Mas era um workshop que durava um mês. Era um mês inteiro. E nesse mês foi em Trancoso, na Bahia. E uma das participantes, colegas minhas, ela era chilena. Então imagine, ela tinha que se organizar para sair de Santiago, no Chile, passar um mês inteiro, né, em Trancoso, na Bahia. E ela era empreendedora, né? Ela tinha um café e dentro desse café funcionava também uma floricultura, né? E aí depois porque a gente ficou na mesma casa, a gente alugou uma casa, né? E aí a gente ficou nessa mesma casa. Então, praticamente como se a gente tivesse morado juntos durante um mês, né? Durante um mês. E aí depois eu fui e visitei ela lá no Chile. Aí conheci o café dela, conheci a floricultura. E aí eu perguntei, e aí, você vai de novo? Porque todo ano tem esse workshop, né? Até hoje ainda tem, eu acho. Aí eu falei, você vai de novo lá para o workshop? Ela falou assim, Dani, o mais caro não é nem ir pro workshop, não é nem justamente juntar o dinheiro para ir pro workshop, mas é me ausentar do meu negócio. Porque quando a gente se ausenta, né, os funcionários, por mais que a gente contrate um gerente, que seja um gerente bom e tal,
Mas os clientes, às vezes, eles estão aqui por minha causa. E quando eu me ausento, eu perco o cliente. E isso sai mais caro para mim do que o custo da viagem em si, né? Então, eu acho que tem essas duas organizações, né, financeiras. Tem o custo, né, de você planejar a viagem, mas tem também esses outros custos que vai ser diferente para cada pessoa, né? Para as pessoas que são autônomos e empreendedores, tem esse desafio a mais, né? Não é só tirar férias. Sim. E aí, Paty, o que você traz para gente nesses temas? Bom, então isso é um caso bem delicado mesmo entre os empreendedores, né? A empresa onde eu trabalho há mais de 10 anos é porque o financeiro é o braço direito e tem plena confiança. Então, eles conseguem fazer viagens longas sem se preocuparem, porque sabe que o financeiro vai estar ali ativo, né? E, assim, o que a gente diz, além da questão da estrutura em si, de pesquisar passagens, os custos da viagem, a parte financeira, ela é um levantamento também, tanto empresarial como pessoal, por períodos, né? Então, tem que ser, às vezes, um período onde, se o empreendedor autônomo, no caso específico, poder antecipar alguns custos, poder antecipar as despesas, é a melhor coisa que ele faz. Porque nem sempre, na maioria das vezes, não tem uma pessoa específica para estar ali cuidando da gestão financeira da empresa dele. Então, assim, o que é interessante é poder antecipar. E o legal das antecipações dos pagamentos é que se consegue também alguns descontos com alguns fornecedores. Então, vamos supor uma pessoa que cozinha, né? Faz a quentinha, né? Que geralmente é muito utilizado. Já compra aqueles produtos, né? Faz um pedido antecipado, não na entrega, porque vai estar ausente, mas um pedido antecipado, com antecipação de desconto. Então, também já favorece financeiramente a pessoa ali. Quando voltar de férias, já está tudo tranquilo, até a questão da entrega dos produtos, tudo agendado. Então, seria uma alternativa bem interessante. Aí, assim, eu levantei algumas coisas, porque essa questão de sonho é um sonho até que eu mesma tenho, de viajar o mundo, né? Só que se você viajar o mundo, você tem que ficar um ano sabático para poder conhecer todos os lugares e com tranquilidade, né? E tem a opção de fazer viagens curtas, que cada um tem o seu sonho específico, e essas viagens dos sonhos mesmo, que eu acredito se caracterizem muito a respeito disso. E tem alguns itens, por exemplo, que quando a gente se ausenta, o que eu quero trazer aqui hoje, são 6 passos bem tranquilos, né? Que o primeiro deles, além da definição, que seria a definição mesmo do destino, né? Qual é o sonho das pessoas em si, e a segunda definição do transporte, porque muitas pessoas acham que existe só a passagem aérea, existe só a questão de ônibus, avião. Na época de pandemia agora, por exemplo, seria impossível fazer a viagem dos sonhos, porque não teria como fazer a compra de uma passagem, uma viagem por avião, né? Arriscado demais. Então, trazendo para a nossa realidade hoje, Dani, eu pensei muito na questão do motorhome. Então, as pessoas que utilizam muito esse meio, pelo que eu vi, fui além das pesquisas, né? Dizem que é uma questão econômica muito mais viável do que uma viagem, pagamento de hospedagem, né? Toda essa questão de, às vezes, compras de passeios que se faz também, fecha um pacote. A pessoa se sente livre, cozinha muitas vezes no próprio motorhome. Então, isso também te dá uma vantagem financeira muito boa. Cozinha do jeito que você quer, como você quer, no tempo que você quer, porque a cozinha está totalmente disponível ali, né, para qualquer momento. Então, foi uma forma que eu trouxe hoje para a questão da realização desses sonhos, vinculado à economia, gestão financeira, né, que, como dizem, às vezes tem gente que dá tchau assim, né, com a mão fechada. Porque realmente conta centavo por centavo. Então, é uma maneira muito bacana. Claro que, quando se fala em questão de motorhome, seria a primeira questão a cotação de quanto seria uma van, né? Teria que cotar quanto seria uma van ou um ônibus, quanto seria para todas as alterações de elétrica, hidráulica, né? Instalação de móveis planejados. Então, faria realmente esse levantamento de todos esses custos. Quando a gente fala em custos, realmente seria tudo, absolutamente tudo que teria. Não somente a parte física, mas também
O combustível, a alimentação, quanto que eu gastaria. E principalmente, quando a gente fala da viagem dos sonhos do ano sabático, a gente fica com aquela preocupação, como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu peço demissão do meu trabalho ou me ausento definitivamente da minha empresa para poder tirar um ano sabático? Então vem muito essa questão da geração de riquezas, né? Como que eu vou gerar riqueza? Em geral, quando as pessoas prestam algum tipo de serviço, isso é mais tranquilo, porque dependendo da forma como se é pesquisado, qualquer lugar que você parar e conseguir prestar algum tipo de serviço, né, pode fazer o levantamento ali das necessidades daquele local e cobrar pelo seu serviço durante um período, né? Quero ficar aqui na beira da praia, lá em Balneário Camboriú ou lá em Fortaleza durante uma semana e eu sei fazer algum tipo de serviço, massagem, sei fazer o cabelo, coloca ali no meu próprio motorhome, faço meu local de trabalho, vou gerando riqueza, pago as minhas contas e legal. E vida que segue. 7 dias de prestação de serviço, aí vai para outro local, né? Então é bem interessante isso. Então, levantar realmente todos os custos com alimentação e principalmente, Dani, acho que identificar qual é o padrão da minha viagem. Porque, assim, isso que eu tô falando aqui um pouco, são pessoas mais aventureiras, né? Nós temos, assim, pessoas que não têm medo, pegam o próprio carro, dirigem, vão onde quer é uma vida mais livre, uma vida mais, realmente, assim, bom de vibes, né? Good vibes, bem natureza. E outras não, que querem uma viagem sofisticada, uma viagem realmente repleta de luxo, de meu sonho para a França tomar champanhe, uma banheira em frente à Torre Eiffel, né? Uma coisa assim. Então também vem essa questão de levantar todos os custos, né? Quanto que eu realmente vou gastar com essa viagem? O que eu estou disposta a pagar por essa viagem? Porque quando a gente pensa muito de uma forma, assim, sonhadora, claro, para alcançar nossos sonhos, mas também trazer um pouco para a vida real e material, anotando exatamente quanto que eu vou gastar no passeio, quanto que eu vou gastar com a alimentação, que eu estou disposto a pagar naquele restaurante caríssimo, ou com a sanduba para depois gastar mais no meu passeio, porque eu não ligo mais para alimentação. Então, tem essa flexibilidade. Então, realmente, primeiro, levantar todos esses custos, né? Quanto que eu vou? E aí, depois disso, na verdade, a parte financeira entra por último do levantamento de tudo que eu estou disposta a fazer nessa viagem e por tudo, o quanto tempo eu estou querendo viajar. E aí, depois que vem a parte financeira, porque quando a gente tem tudo isso muito palpável, realmente saber o que eu quero fazer, o que eu estou disponível a fazer, aí eu consigo olhar para as minhas finanças e falar, é possível? Quanto que eu tenho hoje? Quanto que eu preciso gastar? E a partir dessa quantia, fazer um levantamento, se é possível guardar todo mês, ou se não fazer uma renda extra, vender alguma coisa, vender um bem que, na verdade, não é tão importante para mim, para complementar o valor. E aí sim a gente consegue trabalhar de uma maneira consistente, entende? E assim, uma coisa que eu sempre falo, é possível, com planejamento é possível. Você sabe que você tá falando e tá, assim, tá vindo ideia aqui na minha cabeça. Joga na roda, Dani, joga na roda. Uma delas foi quando você falou assim, bom, seja, porque às vezes nem sempre é um período sabático, assim, de um ano, né? Às vezes é um período. Mas você falou sobre essa questão de geração de renda e uma das coisas que eu fiz já foi colocar minha casa no Airbnb, né? Olha. Que também é algo que é um pouco mais ou menos de pessoa aventureira. Nem todo mundo quer, né? Permitir que pessoas que você não conhece venham na sua casa e fiquem na sua casa. Mas tem pessoas que são super tranquilas com isso. Eu, pelo menos, assim, eu gosto, né? E aí eu fiz isso, mas já, assim, eu aluguei a minha casa no Airbnb e viajei, né, nesse período, que foi um período de um mês. E isso é uma das formas, né? E a outra coisa, Paty, você já ouviu falar em house sitting? Não, o que seria? House sitting é assim, é quando são pessoas que querem viajar e aí elas querem que alguém fique tomando conta da casa delas quando elas viajam.
ou porque elas têm algum pet, tipo assim, tem um gato, tem um cachorro e quer que você fique lá tomando conta, colocando comida, ou planta, colocando água nas plantas. E aí tem uns sites internacionais assim de house sitting que tem casas belíssimas, espetaculares, e você não paga nada para ficar naquelas casas. Você só Uau! precisa, Só precisa ter os cuidados da casa. aí cada casa vai pedir alguma coisa. Por exemplo, tem proprietários de casas que eles querem que quem fique lá fazendo house sitting faça tudo. Tudo que eu digo assim, cortar grama, fazer faxina na casa, tudo isso. E tem outros que não. Tem outros que tem uma faxineira que vai lá para fazer a faxina, mas quer que você fique tomando conta dos animais ou das plantas. Alguns, por exemplo, eu estava lendo tem uns muito engraçados, assim, porque tem um dizendo assim que você tem que dormir com o gato na cama. Bom, para pessoa que quer economizar, né? Tipo, nossa, eu tô querendo viajar muito, não quero gastar nada. Tá aí uma saída. Inclusive eu estava vendo aqui no Brasil mesmo. Eu vi no Rio de Janeiro tinha uma assim, que era bem em Copacabana, assim, e tal, só que ela dizia que não era para você ir dormir e fechar a porta do quarto, você tinha que deixar a gata entrar e dormir na cama com você. Que Aí eu falei, máximo. isso aí não dá pra mim já. Aí tem uns que tem umas casas assim maravilhosas, aí tem a foto dos animais, aí eles falam qual é. Às vezes você tem que sair com o animal para dar uma volta, às vezes não. Tem uns que é uma casa de campo, assim, sabe? Mas olha, tem cada casa maravilhosa. E aí você olha lá, tem o período que eles querem. Às vezes tem período que eles chamam de long stay, que é tipo meses, assim, sabe? Você ficar 2 meses, 4 meses. E tem uns que é um período mais curto, assim. E aí é uma opção de olhar esse site. Esse site parece que você paga uma taxa anual, assim, mas é bem pouquinho. E aí você pode ficar lá no site e se candidatar para ficar nessas casas. E aí é uma forma forma maravilhosa de economia, né? A hospedagem em si, se não quiser elaborar um motorhome, seria realmente poder aproveitar essas oportunidades. E como você estava falando de diversos tipos de viagem, né? Como você disse, tem pessoa aventureira e tem pessoa chique. Mas tem pessoa que quer mesmo descansar, né? Tem pessoa que quer mesmo, assim, ficar num lugar agradável, numa vista, de repente no interior. E aí é ideal. É verdade. Mas é interessante, Dani, porque muitas vezes a gente mesmo se limita por questões financeiras, né? Todo mundo, olha, hoje se desespera, fala, tá, eu quero viajar, mas eu não tenho dinheiro. Mas esquecem que é uma questão de planejamento, né? Existe a definição dos sonhos, e acho que quando está muito bem claro, as pessoas não medem esforços para chegar a esse objetivo. E a parte financeira, todo mundo se assusta muito. E assim, questão de ganhar dinheiro é uma questão de tempo e do que você faz para isso. Existem várias formas que você pode ter sua vida, seu salário, sua vida ou alguma quantia, um rendimento mensal, um rendimento da sua empresa, mas nada impede de fazer uma coisa extra, de vender uma outra coisa, às vezes está ali parado, um móvel que seja, que há tempos não se vê, e isso pode repercutir, pode reverter em dinheiro. Né? Como você mesmo falou, tem uma casa que está fechada, pode alugar, pode fazer então uma casa com vários quartos, faz um Airbnb para pessoas solteiras, aí realmente é uma questão de gerar riqueza. Tem o Flávio Augusto, ele fala muito sobre essa questão, como gerar riqueza, o que eu posso fazer para gerar riqueza? E aí o dinheiro é uma questão que vem na sua mão, a partir de um trabalho, de organização. E aí sim a quantia vai aparecendo, e com isso a realização de todos os sonhos, né? Que as pessoas querem e tal. E é muito interessante essa questão. Não se desesperem por dinheiro, o dinheiro virá, apenas planeje. Né? E porque se a gente deixa, às vezes, por exemplo, até nessa situação agora de pandemia, que muitas pessoas se desesperam, o que eu vou fazer para ganhar dinheiro? E tal, e a nossa mente ela é tão voltada, já é tão fechada para o mundo, para uma educação financeira um pouco errada que nós brasileiros temos, né?
de realmente só trocar tempo por dinheiro, e necessariamente não precisa ser assim. E existem muitas outras formas de gerar riqueza, né? Às vezes até a questão realmente de você anunciar, indicar algum outro produto, ou uma das coisas que a Natália Arcuri fala bastante, que eu achei muito interessante, eu cheguei a fazer isso, de vender roupas da amiga que estava parado, que ela nem queria, você ganha uma comissão em cima de um serviço. Então, existem coisas que tem como a gente planejar. E uma coisa que eu sempre falo, é importante saber primeiro levantar o que você vai gastar de verdade. Porque ainda mais em uma viagem dos sonhos, a gente tem a tendência de gastar e comprar qualquer coisa que tem na frente. Mas quando isso é identificado de verdade, a essência daquela viagem, isso não seria algo que te levaria a gastar por qualquer coisa. Porque se a pessoa identificou o que ela realmente quer fazer nessa viagem, ela vai exatamente de uma forma objetiva, vai buscando o passeio ideal, o lugar ideal que ela gostaria de ver, a vista. Então, existem algumas maneiras de você focar e aquilo que você quer com menos custo, sem desvios de dinheiro, como se fosse desvio de atenção, tem desvios de dinheiro também. Então a pessoa passa na prainha e fala, quero essa pulseira, quero isso, quero aquilo, mas isso não era o objetivo da viagem dela, né? E também acaba sugando o seu dinheiro por conta dessas questões desnecessárias. Você sabe que uma vez eu viajei para o México, sabe Teotihuacan, já ouviu falar? Sim. Então, aí a gente estava indo num passeio para Teotihuacan, só que antes de entrar lá para ver as pirâmides mesmo, levaram a gente para conhecer como que a tequila era feita. Aí mostraram a planta da tequila e aí depois que deram toda a explicação para a gente, levaram a gente para provar a tequila. Só que tinha uma variedade de tequila. Tequila destilada, fermentada, branca, amarela, mezcal, não sei o quê. Aí a gente tinha que virar, e tinha que virar de uma vez, né? Um copinho, outro copinho, outro copinho, outro copinho. Aí depois de 5 copinhos de tequila, colocaram a gente dentro de disseram assim, agora vem por aqui. Aí quando a gente entrava era um mercado de artesanato. Nossa, isso aí é jogada. A sorte que Embebendo as pessoas para comprarem tudo. A sorte que eu saí de lá com uma coisinha só e alguém falou pra mim, né? Alguém chegou perto e falou assim, esse mercado de artesanato aqui é muito mais caro do que o que tem lá na cidade. Aí eu me contive, né? Mas teve gente que saiu de lá com umas sacolas enormes, lotada de coisa. Nossa! Mas acontece muito, que são essas questões dos desvios, né? Desvio de atenção, também tem desvio de dinheiro. Você vai colocando, comprando o que não precisava. Então, é muita questão de objetivos mesmo, né? Cada um tem um objetivo. Ou também, se você quer gastar, não, tô indo para comprar. Organize também seu dinheiro, vê quanto que você realmente vai gastar com aquilo tudo e deixa a quantia reservada. Mas passou da quantia, tem que ser firme. Tem que falar, não, passou, não compro mais. E aí pensar, mas isso é tão custoso. Mas eu falo que uma vez eu fui numa palestra em que realmente me fez refletir mais dessa maneira. O dinheiro é como se fosse o tempo da sua vida, né? Porque a gente tem a tendência de trocar tempo por dinheiro. Então, se você está trocando um tempo, o tempo não volta mais atrás, então é a sua vida que foi. Então, você vai pegar esse dinheiro, esse bem precioso que é a sua vida, e vai deixar em qualquer produto, em qualquer lugar, de qualquer maneira. Aí você para refletir, fala, não, é minha vida que tem em jogo, é o meu dinheiro, então eu preciso cuidar de uma maneira mais adequada. Mas é bem isso mesmo, a gente tem a tendência de gastar tudo, comprar tudo. Eu realmente não sou uma viajante muito de compras, não, mas tem pessoas que têm esse costume, né? Se não puder viajar incluindo compras, nem viaja. Então, vai do estilo, né, de cada pessoa. E aí, se a pessoa faz questão de comprar, aí tem que incluir, como você falou, né? Tem que incluir dentro do orçamento. A gente tem um orçamento bem fiel ao que você deseja, né? Tem que ser muito claro e sincero consigo mesmo. Quero gastar? Vou gastar? Tudo bem, não há nada de errado, mas que se organize para isso. Porque depois volta da viagem, aí tem aquele susto, gastei mais do que eu precisava, não precisava disso, comprei aquilo outro.
E aí, assim, depois as pessoas se sentem frustradas, felizes pela viagem, mas às vezes preocupada de uma forma desnecessária, porque poderia ser mais feliz, gastar o que era necessário ter gastado e planejado para aquilo, né? Não sai tão caro, assim. Tem um amigo meu que ele foi para o Marrocos, aí ele chegou lá, estava negociando o preço de uma coisa que ele queria comprar. E aí ele disse que olhou que o vendedor não tirava o olho do bolso dele. Aí quando ele olhou, ele estava com uma caneta. Aí ele tirou a caneta e falou assim, quer trocar? Aí ele colocou Na negociação! a negociação e ficou bem baratinho o que ele queria comprar. Olha só! Escambo, o famoso, nunca perde, né? O escambo. Pois que é. legal. Tem mais alguma coisa aí, Paty, que você preparou pra gente? Ou... Olha, na verdade, assim, de uma forma resumida, seria isso mesmo, né? Aí eu fiz uma listinha, assim, seriam os 6 passos. E o primeiro realmente seria a definição do destino. Já ia me esquecendo, ó, por isso que é bom as anotações, né? A memória nos falha às vezes. Quando a gente escolhe um destino, é muito importante ver a questão da moeda local. Eu já escutei amigas, já escutei parentes que às vezes não se atentaram a isso, nem pesquisaram de uma forma atualizada. Programei minha viagem há 2 meses atrás, fui viajar, cheguei lá, a situação econômica do país era outra. E acabam tendo surpresas. Então, isso também é importante colocar, até a questão da variação do câmbio quando for viajar, para ver como que está a moeda local, como que está a economia local. Por exemplo, a pessoa foi para a Argentina, que eu escutei, e ela, quando fez a cotação, estava 6 mil pesos um certo tipo de serviço. Quando ela chegou lá, era muito mais do que ela tinha pesquisado antes. Então, acaba que gera um gasto que naquela ocasião ela me contou que ela não tinha, porque ela se organizou muito de uma forma sem margem, né, de gastos, e acabou realmente se complicando um pouco. Deixou de fazer algumas outras coisas que ela queria fazer porque os recursos tinham acabado antes. Nossa. Então, também é muito importante, quando define esse destino e o período da viagem, fazer a pesquisa do mercado econômico do local. Quanto realmente é em moeda, como que está a economia do lugar, se existe uma crise também, às vezes é muito favorável viajar quando um país está em crise econômica, porque as coisas ficam mais baratas realmente, dependendo da equiparação da sua moeda. Então, e sempre também ficar atento à questão da taxa do câmbio, para você fazer a transformação. Porque também existem locais, instituições, quando você vai fazer essa questão da mudança do câmbio, te cobram uma taxa muito exorbitante. Então, turistas geralmente não se atentam a isso, também acaba perdendo dinheiro. Então, é a questão da definição do local, economia, moeda, como é que está a moeda do local. E porque geralmente a gente só quer saber da farra, né? A gente quer viajar, quer saber dos passeios, quer saber dos pontos turísticos, esquece um pouco dessas questões importantes. O segundo é a questão do transporte, né? Como a gente falou, quando é uma viagem curta dos sonhos, que é a questão da passagem aérea, sempre, em qualquer coisa, não somente da compra da passagem, mas tudo que a gente for comprar, sempre fazer 3 cotações com empresas que equiparam o mesmo serviço. Porque às vezes a gente consegue um preço melhor, consegue negociar melhor. Às vezes você consegue também ter a consciência de que você não está perdendo valor, que alguém não está te negociando algo por próprio interesse, mas que é algo real da empresa, porque podem te oferecer um serviço A por uma quantia, você liga na instituição B, a quantia pode ser muito inferior com a mesma qualidade. Então, sempre é importante essas 3 cotações, essas 3 pesquisas. A questão da alimentação, né, como eu tinha falado antes, que às vezes uma pessoa está com o intuito de fazer uma aventura na selva, uma aventura em algum lugar mais ligado à natureza, então inúmeras vezes ela vai cozinhar o próprio alimento, ou se for comprar e comer em algum restaurante, colocar isso mesmo na cotação, dentro do orçamento, né? Quanto que eu estou disposto a gastar por dia de alimentação? Uns $100, valor assim aleatório, uns $100 entre almoço e jantar, ou uns 30 euros, né? E realmente fazer de novo o levantamento de tudo isso que eu estou disposta a comer, ou não, eu vou fabricar, vou organizar meu próprio alimento, porque eu quero economizar para que eu possa fazer um passeio mais sofisticado, um passeio mais interessante, né? Então tem isso de uma forma muito específica. A questão dos passeios em si,
Porque uma das coisas muito interessantes, quando você vai em um hotel, acho que não sei se todos já se depararam com isso, geralmente eles já têm a própria indicação dos passeios, né? Então, isso é uma coisa fechada com o hotel. E a pessoa, por ser um turista, por estar empolgado, acaba fechando com a própria indicação do hotel, onde eles já ganharam uma comissão ali já negociada entre eles, porque sempre existe esse comum de interesses, né? E depois, posteriormente, a pessoa poderia fazer um outro passeio de um outro determinado local de uma forma mais barata, mais acessível e mais assertiva também nos pontos, né? Então é interessante também fazer essa pesquisa antecipadamente, antes de viajar, saber quanto que vai custar cada passeio e quando chegar no local, falar com os próprios nativos totalmente desvinculado ao lugar onde você esteja, porque eles te falam realmente quanto que custa as coisas, onde você consegue mais barato, onde que realmente é a fonte dos lugares que são bons, porque eu falo que é BBB, bom, bonito e barato. Então é importante estar atento a isso também. E também, quando eu passei por uma situação dessa, quando eu estava em Sevilha, na Espanha, que eu queria ver o flamenco, né? E aí, quando eu cheguei lá, acontecia isso que você falou. Não é nem que era indicação do hotel, mas é porque tinha muitas casas de flamenco bem famosas, assim, e a gente, como você falou, né? A gente chega como turista, fica achando que é aquilo. Só que aí eu conversei com uma pessoa e além de ter a diferença de preço, tem também que quando você vai, eles chamam de penhas, né? Tem as penhas lá, que tem umas que são mais raiz, assim, mais autênticas. Então, se você tá querendo ver o autêntico, o que eu falei? Flamenco, aí você vai realmente nessas mais raiz, porque esses outros, eles são para turista ver. Então, assim, eles nem são de uma família realmente que cultiva aquele flamenco tradicional. É uma coisa muito para turista. Então, você fica vendo lá um show e que nem é o melhor. E tudo é muito mais caro, porque o ingresso para entrar, comida, bebida, tudo, né? E nessa que eu fui era uma bem mais raiz mesmo, bem mais tradicional, assim. As pessoas que tocavam, que dançavam, eram bem, né, da gema. Os nativos raízes. Era muito barato, assim, para comer e para beber era muito barato. Então, tem isso, né? Eu já escutei relatos de parentes também que disseram que foram para a praia aqui no Nordeste aqui brasileiro mesmo, e era um grupo de estudantes, né? Todas universitárias foram viajar juntas, e elas, tipo assim, olharam para o restaurante caríssimo, né? E aí perguntaram, conversando com os turistas, com os nativos, os pescadores, indicaram um lugar onde elas conseguiram se alimentar muito, muito bem, bem mais como elas iriam se alimentar num restaurante. Comer num lugar assim onde geralmente a população em si vai lá para comer. Então, ela assim, um custo muito inferior, uma qualidade muito maior e que muitas vezes a gente, como você falou, a gente acaba caindo nisso por falta de conhecimento, porque às vezes a gente realmente não se atenta a essa pesquisa, a perguntar, a conversar e assim, às vezes as pessoas falam, mas dinheiro para mim não importa, eu vou viajar, eu compro tudo. Legal, mas se você puder comprar uma coisa melhor com o mesmo dinheiro ou até inferior, né? Custo-benefício é uma questão que a gente tem que avaliar bastante. Se realmente vale a pena aquilo, se realmente vale o meu dinheiro aquilo. Total. Aí, outra coisa também que eu anotei aqui pra gente, que é a questão assim, depois dos valores levantados, né, que é toda aquela questão quanto eu vou gastar, quanto eu estou disposto, qual é o meu padrão de viagem, o que eu quero fazer. Olhar realmente de uma forma muito sincera e realista para a sua situação atual. Às vezes a gente esquece muito mesmo, saber quanto que eu tenho hoje, né? Quanto que eu realmente tenho para poder gastar com essa viagem? Ou se eu estou endividada, será que não é melhor eu realmente adiar um pouco a viagem, quitar as minhas dívidas e depois conseguir organizar uma viagem com tranquilidade, sem outras surpresas financeiras quando eu voltar? E quanto eu vou precisar? Porque a partir do momento quando a gente sabe quanto você vai gastar, você vai saber quanto você tem, automaticamente você sabe quanto você vai precisar, né? Se você tem todo o dinheiro, ok, legal, vamos lá ser feliz, fazer viagem dos sonhos. O que na maioria das vezes não acontece. Então você olha e fala, não, tá, mas quanto que eu vou precisar? E a partir disso, aquele montante gigante que a gente cria, que acha que é impossível, se torna possível a partir daí. Porque você tem como fracionar essas quantias e colocar como etapas, né, de ganhos.
ou seja, com o meu trabalho atual ou com uma renda extra, mas tem como eu começar a trabalhar de uma forma consistente para realizar esse sonho. E o melhor de tudo, sempre definindo metas para cada etapa. Vamos supor uma viagem de 50 mil reais. No primeiro mês eu preciso de 1.000, porque depois eu vou colocar numa aplicação, ou eu vou investir em uma outra coisa, ou se não vou guardar esse dinheiro mesmo, porque no próximo mês eu vou conseguir mais 1.000 reais, e vamos supor, a cada 6 meses eu tenho que ter 10 mil reais. Então é uma coisa que de pouco em pouco você vai alcançando, de nível em nível, o montante chega, o montante vai estar ali presente. Legal. Então é isso, né? Então quer dizer que você tem esse sonho de viajar o mundo? Tenho, Dani, tenho, de motorhome. Eu estava aqui pesquisando, acho que como eu sou mais aventureira, seria a melhor alternativa. Até por questão também, como eu também dou meio tchau assim, sabe? Então, E no seu caso, você está pensando em fazer em um ano? No meu caso, eu tô precisando, assim, de acordo com a minha realidade, porque esse ano eu tô casando, Dani, em novembro. Então também já é mais um sonho que está sendo realizado. Legal. Então foi bem aplicado isso também, quantias guardadas mensalmente, levantamento dos custos, já levantei todos os gastos possíveis. Agora é uma questão de organização do dinheiro. Então, assim, meu sonho vai ser em média de 2 anos, né? Esse ano eu caso um sonho, ok, e ano que vem já começo a organizar para uma viagem ali que eu quero fazer durante um ano, conhecendo pelo menos a América Latina e depois partir para os outros continentes. Mas é exatamente isso. Já estou desde agora também olhando vans, quanto que custa, quanto que seria para poder alterar essa van, quanto seria o móvel planejado. Então, assim, de pouco a pouco já estou organizando também. E é isso, porque às vezes eu assusto e falo, mas será que eu tenho tudo isso? Mas realmente, com organização, um passinho de cada vez é possível. A gente chega lá assim. Chega mesmo. Que legal. Quero saber aí quando você for. Aí quem sabe vai todos nós, Dani, coloca 4 camas. Eu vi uma maravilhosa, com 4 camas, tudo legal e tal. Aí dá pra viajar de galera. Fazer super aventura. Que legal, depois de tanto tempo confinado nessa quarentena, quando voltar tudo, hein, todo mundo vai querer bastante viajar. É verdade. Maravilha, então, Paty, muito grata por compartilhar aí. Só de ouvir você falar da forma como você se organiza, já dá para sentir, né? Essa organização já inspira a gente. E bom saber que você está aí planejando, realizando seus sonhos, que também inspira a gente a se organizar e pensar, né? Imagina, Dani, eu que agradeço novamente por esse espaço, pelas conversas maravilhosas, eu que agradeço. E qualquer coisa, só chamar, estamos aqui totalmente disponível. E vou continuar colado em você para realizar os meus sonhos. Porque Maravilha, então, Paty. Gratidão e até a próxima. Imagina, eu que agradeço. Beijo grande e espero que todos consigam realizar os seus sonhos. E qualquer coisa, manda pergunta pra gente que a gente responde, né? É verdade. Beijo grande. Tchau, tchau. Beijo, tchau.